tá? É um exercício que você vai aplicar a teoria, né? Você tem uma situação aqui onde ele te deu essa função, S de t igual a t quadrado mais bt mais c, e ele falou aqui que esse a é menor do que zero. Esse a é menor do que zero. Então, quando a é menor do que zero, o gráfico vai dar para você uma coisa assim. Onde está o eixo y vai depender da combinação dos três parâmetros A, B e C. Eu só sei que em linhas gerais ele é assim, né? Ele tem a boca para baixo. E aí ele pede para você pegar um intervalo fechado que começa em R e termina em R mais H. Bom, isso poderia ser o R aqui e o R mais H aqui, mas poderia ser também aqui o R aqui e o R mais H só um pouquinho mais para frente aqui, de modo que ele continuasse crescente, né? Poderia ser aqui o R de cá e o R mais H de cá. Então ele começaria crescendo e terminaria decrescendo. Poderia ser aqui, onde nos dois extremos o gráfico é decrescente. Mas certo é, o que ele quer que você mostre é que a taxa de variação instantânea no extremo esquerdo desse intervalo, aí se a gente pegar, por exemplo, esse intervalo R mais H grande como esse aqui, ó, vamos supor que aqui fosse R e aqui fosse o R mais H. Vamos supor que fosse assim. Nesse caso aqui, a taxa de variação no extremo esquerdo do intervalo seria derivada aqui no ponto R. Ele falou que o H era maior do que zero, então você vai derivar pela direita e você encontra então esse número aqui que corresponde à inclinação da reta tangente aqui. Aí você vai achar um número aqui, sei lá, 5. Ele está dizendo que isso aqui é maior do que a taxa de variação média no intervalo R mais H. Bom, se isso aqui estiver no mesmo alinhamento aqui, essa taxa média de variação vai ser zero. Porque quando você pega a imagem desse menos a imagem desse, vai estar no mesmo nível. Então vai ser zero. No caso eu teria zero aqui, ó, 5 maior do que zero. E aqui a derivada do lado direito, que ele fala que esse número é maior do que a taxa de variação instantânea do lado direito. A taxa de variação instantânea do lado direito vai te dar a equação dessa reta. E essa da inclinação dessa reta. E a inclinação dessa reta é um número negativo. Então aqui você tem um número positivo, 0, um número negativo, que vai de encontro a isso que está aqui. Só que tem outras combinações. Você poderia ter isso aqui, por exemplo, não precisava de ser 0. Você poderia ter o seu R mais H terminando bem aqui, né? E aí você teria a taxa média de variação, já não seria 0 mais. Seria a imagem desse ponto, menos a imagem desse ponto, dividido pelo tamanho do intervalo. Isso daria um número positivo, daria um número positivo e também esse número positivo vai ser menor do que 5. E esse número é maior do que a taxa de variação nesse ponto aqui, que é um número negativo. Então você verifica isso aqui de novo. Então o que você tem aqui são várias combinações que é para você fazer uma análise. E independente, o que ele quer que você mostre é que independente de como estão esses pontos aqui, se eu começo aqui na parte crescente, se eu começo aqui em cima, se eu começo aqui do lado direito, independente, você vai ter sempre isso aqui, a taxa de variação instantânea do lado esquerdo é maior do que a taxa média de variação e que é maior do que a taxa de variação instantânea do lado direito. Você tem que mostrar essa cadeia de desigualdade. Então, nada melhor do que você encontrar aqui quanto que dá a taxa de variação do lado esquerdo, quanto que dá a taxa de variação média e quanto que dá a taxa de variação do lado direito, que é o que nós vamos tentar fazer. Então, para eu achar a taxa de variação
a taxa de variação do lado esquerdo, a taxa de variação instantânea. A taxa de variação instantânea é a derivada. Então eu quero saber isso aqui. Ó, vou te apagar isso aqui. Deixa eu só deixar aqui para a gente poder visualizar, né? Eu estou lidando com uma situação assim. Um caso particular seria esse, R, e aqui eu teria o R mais H. Vamos olhar para esse médio aqui para ver o que a gente obtém? Depois, porque o instantâneo é só você pegar o médio e fazer o H tender a zero. Então eu vou pegar aqui, vamos colocar aqui solução. Você pega assim, ó. A taxa de variação média, a taxa média de variação, eu não estou querendo colocar TVM, porque nós vamos usar esse conjuntinho de letra mais na frente para o teorema de valor médio. Aqui eu estou colocando taxa média de variação assim. A taxa média de variação, olha só, a taxa média de variação depende do intervalo, né? A taxa média de variação no intervalo R mais H, a taxa média de variação, a função chama S. Então vai ser assim, S de R mais H menos S de R dividido por H. Essa é a taxa média de variação. Agora um monte de continha para fazer, né? O que é o S de R mais H? É trocar esse T pelo R mais H. É aquele negócio da nossa, que eu chamo para vocês de coisa, né? A imagem da coisa é A coisa ao quadrado mais B coisa mais C. No caso, a minha coisa aqui, ó, é o R mais H. Então, vou calcular separadinho aqui para vocês, ó. Se você calcular o S de R mais H, você tem que calcular assim, ó. A vezes. Aí você tira o T, no lugar desse T aqui, você vai colocar assim, R mais H. Ali está ao quadrado. Depois mais B vezes T, mais B vezes, aqui está o R mais o H. E depois mais C. Aqui ilustra um pouco também o que eu pedi para vocês de conhecimento para esse, né, primeiro momento especial de aprendizagem, né? Você tem que saber lidar com produtos notáveis. Então aqui, por exemplo, o quadrado da soma vai ficar assim, A... Hã? Aqui? Não, mas eu vou fazer o cálculo só disso aqui por enquanto. Aí depois eu vou e continuo aqui. Isso aqui eu estou abrindo um parêntese aqui para calcular quanto é que dá isso. Tá bom? Então olha só, aqui vai ficar quadrado do primeiro, depois mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui quando você multiplicar aqui, vai ficar assim, mais BR, mais BR, depois BH. Depois mais C. Então tá bom, juntando aqui agora tudo, vai ficar assim, AR quadrado, mais 2ARH, né? Estou multiplicando aqui, aqui e aqui. Mais 2RAH, 2RAH, mais AH quadrado. E depois mais AH quadrado, mais BR, mais BH, mais C. Então esse é o resultado do quadrado da soma que está colocado aqui. Então vamos dar prosseguimento para descobrir quanto é que dá a taxa média de variação. Então, olha só. Continuando daqui, aí nós vamos ter assim, ó. Essa expressão todinha aqui, AR quadrado, mais 2RAH, olha lá, mais 2RAH, mais AH quadrado, mais AH quadrado, mais BR, mais BH, mais C, mais BH, mais C. Aí menos o S de R. O que é o S de R? O S de R você vira aqui,
onde você tem esse T aqui, você vai colocar R. Então vai ficar AR quadrado, aqui vai ficar assim, ó, menos AR ao quadrado, mais BR, mais C. Isso aqui tudinho, dividido por H, eu tenho a taxa média de variação. Agora esse menos aqui, esse menos é menos de todo mundo, né? É como um menos 1 multiplicando aqui. Como não? É um menos 1 multiplicando aqui. Aí quando você fizer aqui o joguinho de sinal, aqui vai ficar, esse aqui vai ficar assim, ó. Esse no lugar de mais vai ficar menos. E esse no lugar de mais vai ficar menos. Aí nós podemos tirar isso daqui. Vejamos o que nós podemos cancelar. Nós podemos cancelar esse AR quadrado com esse AR quadrado. O BR que tem positivo aqui com esse BR que tem coeficiente negativo. E tem o C também. Tem o C daqui, vamos colocar 3 risquinhos, com o C daqui com 3 risquinhos. Então essa expressão todinha ficou sendo assim. Ficou só essas três aqui, né? Só ficaram essas três. Essas três todas têm um H junto com elas, né? Dá para colocar H em evidência. Se eu colocar H em evidência, vai sobrar 2AR, ou 2RA, né? Vamos colocar 2AR, depois mais A multiplicado por H, e depois mais B. Eu coloquei o H em evidência. Então aqui ficou 2RA, aqui ficou AH e aqui ficou B. Tudo isso dividido por H. Aí quando você cancelar, você vai ficar com isso aqui. Então ficou 2AR mais A vezes H mais B. Pronto. Essa é a taxa média, isso aqui, você encontrou isso aqui. Agora, essa taxa de variação instantânea, vamos escrever só aqui, ó, isso que você acabou de encontrar é a taxa de variação média, né? A taxa média de variação, TMV. Agora, a taxa de variação instantânea você obtém quando você pega esse H e tende a zero. Você está no R, né? Toda essa estrutura aqui foi feita para o R. Então você calculou a imagem do R mais H, menos a imagem do R dividido pelo tamanho. Então tá bom. Agora vamos ver aqui. A taxa de variação instantânea, no intervalo esquerdo, é só você pegar essa expressão anterior aqui e descobrir o que acontece quando você faz o H tender a zero. Então aqui eu tenho 2AR mais A vezes H mais B. Isso aqui dividido por H. Quando você... Não, por H não. Isso aqui já está pronto já, né? Não tem esse aqui. Já dividi por H aqui, já simplifiquei e deu isso. Quando você mandar o H para zero, essa expressão aqui, ela vai tender a ser apenas assim, 2AR, ó, 2AR mais B, não é isso? Aí a pergunta é assim, esse valor aqui, ó, eu tenho que mostrar que esse valor aqui é maior do que esse. Então, o que eu quero saber é o seguinte, esse 2AR mais B, ele é maior, estou perguntando, hein, do que 2AR mais B mais, ó, vou só mudar a ordem aqui, tá bom? Mais A vezes H? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Dizer isso aqui é a mesma coisa que, bom, se você passar todo mundo para o lado de cá, você vai ficar assim com 2AR menos 2AR. Aqui você tem assim mais B, aqui vem para cá menos B. Aí depois você vem com esse aqui também. Ou então pode deixar assim, né? Esse aqui, ó. A vezes H.
Então, a pergunta é, se isso aqui for verdade, isso aqui também é. Então, eu quero saber, isso aqui é verdade? Bom, aqui você vê que não importa esses valores aqui, isso aqui vai dar zero. Então, eu fiquei tendo assim, ó, 0 é maior do que A vezes H. Isso aqui é verdade? Nesse problema aqui, ele falou que, em algum lugar aqui, ele falou que o H é maior do que 0, olha aqui. O H é maior do que 0 e o A é menor do que 0. Se o H é maior do que 0 e o A é menor do que 0, esse A vezes H é o quê? É negativo ou é positivo? O H é um número positivo, o A é um número negativo. Se você pega um número positivo, que é o H, e multiplica pelo A, que é o negativo, ó, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Se você pega um número positivo e multiplica por um número negativo, você encontra um número positivo ou negativo? E negativo é maior ou menor do que 0? Menor do que 0. Isso aqui então é verdade? Olha, se você mudar a leitura aqui, se você ler assim, você vai ler assim que A vezes H é menor, se você estiver lendo de lá para cá, menor do que 0. Aí a pergunta que você tem que fazer é, essas coisas aqui são todas equivalentes. Dizer isso é o mesmo que dizer isso, é o mesmo que dizer isso, é o mesmo que dizer isso. Então, se essa aqui é verdadeira, então as outras de cima todas estão. Então, isso aqui é verdade, então isso aqui também é verdade, então isso aqui é verdade, então isso aqui é verdade. Então, ok, isso aqui de fato, eu posso tirar essas interrogaçõezinhas. Depois que eu cheguei aqui embaixo, eu vi, olha, beleza, isso é verdade. Então, mostramos esse lado de cá, ó. Esse lado de cá, ok. A taxa de variação instantânea do lado esquerdo, ela é maior do que a taxa de variação média. Está mostrado aí. Agora tem que mostrar esse do lado direito aqui. Agora a taxa de variação média é maior do que a taxa de variação instantânea do lado direito. Oi? Tinha como só o senhor definir de novo só essa taxa de variação instantânea, a diferença para a média? Sim, claro, olha aqui. A taxa, você tem uma função, f, y igual a f de x. Essa função definida em um intervalo AB. Eu chamo, vamos supor que AB seja, aqui é o A e aqui é o B. Aqui eu tenho a minha função. Eu chamo de taxa média de variação a razão incremental. É só isso aqui, ó, f de B menos f de A dividido por B menos A. Isso chama a taxa média de variação. Se esse ponto B aqui for do tipo que a gente escreve muito, né? Esse ponto A mais um acréscimo, então no lugar desse ponto B aqui vai aparecer o ponto A mais um acréscimo. A mais um acréscimo. Se nesse ponto B aqui for A mais um acréscimo, tá vendo? Cancela, cancela. Aí fica nessa expressão que a gente trabalha muito com ela. TMV igual a F de A mais H menos F de A dividido por H. Isso te dá a taxa média de variação. A taxa instantânea de variação é quando eu pego esse tamanho aqui, essa distância do A até o B, e faço ela tender a zero. A tendência é que é a taxa de variação instantânea. Ou, em outras palavras, a taxa de variação instantânea é a derivada. É a derivada. Então, a taxa de variação instantânea, ela é o limite da taxa de variação média quando você pega essa distância aqui e faz para zero. Se você pegar o H e fizer ele para zero, aí você obtém a taxa de variação instantânea menos F de A dividido por H, e isso aqui dá o que nós definimos aí em aulas anteriores como a derivada no ponto A. Beleza? Ok. Então, agora tem que mostrar que a taxa de variação média, já está aqui a taxa de variação média. Eu tenho que mostrar que a taxa de variação média é maior do que a taxa de variação instantânea do lado direito. Do lado direito. Então vamos encontrar a taxa de variação instantânea do lado direito. Vamos só relembrar nossa situação. Isso aqui representa um caso particular, mas é ilustrativo, né?
eu tenho aqui um R e tenho aqui o meu R mais H. Agora eu me interesso em saber a taxa de variação instantânea do lado direito. Ou seja, eu quero saber a derivada do lado direito. A derivada é a inclinação da reta tangente. A reta tangente nesse ponto aqui do lado direito. Ok? Então é de se esperar alguma coisa assim. Aqui sendo 1, né? E aqui sendo a inclinação que eu vou encontrar. Agora, para você fazer isso, o que você precisa? Você precisa estar aqui. Estou agora nesse ponto aqui, no ponto R mais H. Não estou mais no ponto R, estou no ponto R mais H. E aqui agora você vai dar um incremento, né? Você vai se distanciar um pouco desse ponto R mais H e depois vai fazer esse distanciamento, né? Você vai fazer ele tender a zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu quero a derivada no ponto R mais H. Então, eu quero saber o seguinte, ó, o que dá F' no ponto R mais H. F' não, no caso aqui é S', né? Como eu já falei com vocês sobre a expressão da derivada, eu não falei para vocês há um tempo atrás aí, que você pode... Olha só, deixa eu explicar de novo aqui, ó. Você tem assim, S de t igual a t² mais bt mais c. Eu preciso da derivada no ponto R mais H. Então, que tal se eu usasse a função derivada? A função derivada, para esse caso aqui de polinômio, nós já vimos. Eu já falei com vocês que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, você pode encontrar a derivada disso aqui separadamente. Eu já falei que derivada de constante é zero. Já falei que quando tem uma constante multiplicando, você conserva a constante e deriva a função. Então, com isso aqui, eu consigo descobrir qual é a função derivada. A função derivada você separa aqui, ó, deriva at². Esse a você conserva e a derivada do t² é 2t. Já fizemos isso antes. A derivada de bt, o b você conserva e deriva o t em relação a t, né? Então vai ficar só assim, b, desse jeito. Derivada do c dá zero. Derivada de constante é zero. Aí você fala, mas tem um monte de letra aqui, como é que eu sei o que é constante, o que não é? Aqui, ó. Aqui está dizendo o que está variando. O que não é a variável da função, nós chamamos de parâmetros, que são números fixos que você pode mudar. Né? Ó, fixo que você pode mudar, mas é assim. Agora, eu quero saber a derivada no ponto R mais H. Então é só trocar esse T aqui pelo ponto R mais H. Então vai ficar assim, ó, S' no ponto R mais H. Aí onde tem esse T aqui, você vai colocar R mais H. Aí vai ficar assim, A vezes 2, que multiplica R mais H. Olha, onde tinha o T, eu coloquei R mais H, mais B. Eu vou ter então a derivada no extremo direito. Então quando você fizer essa multiplicação aqui, vai ficar assim, isso aqui é igual a 2AR, depois 2AH, mais 2AH, e depois, AH aqui, né? E depois mais B. Isso que você acabou de encontrar aqui é a taxa de variação instantânea no extremo direito. A taxa de variação instantânea no extremo direito deu 2AR mais 2H mais B. E qual é a pergunta que eu tenho que responder ali para eu mostrar a desigualdade? Ele quer saber o seguinte: a taxa média de variação, eu quero saber se é maior do que a taxa de variação instantânea do lado direito. A taxa média de variação, nós encontramos ela aqui no quadro anterior. Então, eu quero saber se isso aqui é verdade. Então, eu tenho aqui, ó, 2AR mais AH mais B. Eu quero saber se isso aqui é maior do que a taxa de variação instantânea do lado direito, que é essa aqui, ó, 2AR
mais 2AH mais B. Então essa aqui é a desigualdade que eu quero saber se é verdade ou não. Bom, então podemos fazer como nós fizemos antes, não podemos? Vamos passar todo mundo para cá, olha só, esse 2AR, todo mundo, vamos lá, todo mundo. Vai ficar aqui, ó, 2AR que está do lado de cá, ó, menos 2AR que está do lado de lá, depois aqui mais AH, e depois menos 2AH, passou para cá, né? E depois mais B, e depois menos B. Aí eu quero saber se isso aqui é maior do que zero. Quero saber, verificar, né? Então, verificar isso é o mesmo que verificar isso, mas isso aqui é o mesmo que isso. Agora, esse daqui você pode cancelar aqui, e aqui não pode cancelar, né? Aqui não pode cancelar, mas esse aqui pode, ó. Mais B com menos B pode. E vamos lá, agora esses termos aqui são semelhantes. Você não pode subtrair eles? Você pode, né? Então, AH menos 2AH ficou igual ao quê? Menos A vezes H. Isso aqui é maior do que zero. Pergunta. Eu quero saber se isso aqui é verdade. Aí, no exercício, ele informou o quê? Ele falou que esse H aqui era positivo. E falou que esse A era negativo. Mas tem um menos aqui também à esquerda. Esse menos aqui com esse A negativo forma um número positivo. Com esse H positivo fica positivo também. Então, se você reparar bem, tudo isso aqui é positivo. Tá claro para todo mundo que isso aqui é um termo que representa números positivos? Então, isso aqui é verdade, ó. Oi. No caso aí, quando tiver, no final da resolução, e tiver esse sinal negativo, tem que considerar o sinal que ele está falando ali, né? Porque quando você fala, você não pode dizer assim que menos A é negativo. Menos A porque apareceu um menos lá é negativo. Não necessariamente. Menos A é negativo desde que o A seja positivo. Nesse caso, ele falou que o A era negativo. Então, aqui você pode ver que essa última desigualdade, ela é verdadeira. Se essa última essa aqui também é, se essa aqui é, essa aqui também, daqui para cá é uma cadeia, né? Então, resultado, isso aqui, ok, isso aqui é verdade. Com isso, a gente acabou de mostrar o outro lado da desigualdade, né? Nós mostramos inicialmente que a taxa de variação instantânea do lado esquerdo era maior do que a taxa média de variação, que por sua vez é maior do que a taxa de variação instantânea do lado direito. Nós acabamos de fazer esse aqui e antes nós já tínhamos mostrado esse aqui. Ok? Isso que eu fiz com vocês aqui é o exercício 6. O 5 ele é muito parecido com esse. Só que o 5 ele pede para você, ao invés de você considerar o A negativo, que é quando a parábola tem essa boca para baixo, ele fala para você olhar para o A positivo. Aí essas desigualdades aqui elas vão mudar, né? Vai ser esse aqui menor do que esse, menor do que esse. Ok? E pronto. Tá aí o exercício resolvido.